Bom dia, eu sou Mônica e você é a sua psicóloga. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Senhor Fernando, o que que traz aqui? As pessoas acreditam que eu tenho múltiplas personalidades, pois escrevo com o nome de vários personagens. Acham que que eu fantasio e que não sei o que estou fazendo. Eu só não me interesso pelo que dizem de mim, nem me importa o que acham que sou. Mas me incomoda acharem que tenho algum tipo de doença mental, como minha avó tinha. Que tipo de transtorno sua avó tem? Todos a chamavam de louca. Tenho pavor de ficar igual ela. Tanto que após algum tempo, morando com ela, aqui em Portugal, de tão impressionado pela loucura dela, escrevi aos meus professores de Durban e aos amigos, passando-se por alguém que estava no hospital psiquiátrico, onde o Fernando Pessoa estaria internado, com o intuito de saber se eu, Fernando Pessoa, já dava sinais de loucura lá do Durban, querendo saber exatamente se o que estava a me afligir, esse tal contato com a loucura, já era uma coisa que estava em mim e eu ainda não havia percebido. Bem, senhor Fernando, então vamos começar do princípio. Me fale um pouco sobre a sua vida. Nasci em 13 de junho de 1888, em Lisboa, no Largo de São Carlos. Sou o primeiro filho do apaixonado casal Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa. Todos me conheciam como o poeta Fernando Pessoa, sempre muito culto, porque foi uma herança que recebi de meus pais. Meu pai, Joaquim Seabra, tinha grande disposição para a música e literatura. A minha mãe, Maria Madalena, tinha uma educação acima da usual para a época. Ela falava francês, inglês e alemão, lia muito e chegou até a escrever versos. Meus primeiros anos foram felizes e sem muita história. No entanto, meu destino foi abalado por alguns fatos importantes, como a morte de meu pai, que foi acometido por uma tuberculose quando eu tinha apenas 5 anos. Nessa fase, mudamos para um local menos abastado, deixando nossa casa na área nobre e indo para a casa da minha tia na periferia. Logo após morre meu irmão, Jorge, antes de completar 1 ano de vida. Minha mãe conhece o comandante João Miguel Rosa, com quem se casa 1 ano depois, e nos mudamos para Durban, na África. Durban é um local muito diferente de onde costumava viver. Inclusive, o idioma era outro. Permaneci ali os longos anos de minha infância. Estudei em colégio de freiras, fiz primeira comunhão, recebi educação inglesa. Ali nascem meus 3 irmãos, irmãos que tiraram de mim o amor de minha mãe, que era até então exclusivo para mim. Em Durban, descobri a paixão pela literatura e me dediquei aos estudos. Inteligente como era, concluí em 2 anos o que deveria ser feito em 4. Nessa época de minha infância, nasce meu primeiro personagem heterônimo e amigo, Chevalier de Paz. Escrevi nessa época também meus primeiros poemas em inglês. Participei da seleção para a Universidade do Cabo de Boa Esperança. Tirei a melhor nota entre os 899 candidatos no ensaio de estilo inglês e recebi por isso o Queen Victoria Memorial Prize. Mas cursei apenas 1 ano da faculdade. Minha decepção nessa época foi perder a bolsa de estudos para a faculdade de Oxford, na Inglaterra, que era meu sonho. Voltei para Portugal, fui morar com minha avó, queria cursar a faculdade de letras, mas fiquei somente 1 ano. Comecei a trabalhar como tradutor de correspondência comercial, profissão que exerci por toda a minha vida. Minha avó faleceu quando eu tinha 18 anos, recebi uma herança e tentei trabalhar por conta própria como um empresário, mas não deu certo, a empresa faliu. Também experimentei vários outros tipos de trabalho, editor, escritor literário, jornalista, entre outros, ao mesmo tempo em que produzia minha obra literária em verso e prosa. Conheci Mário de Sá Carneiro, que foi um grande amigo na minha adolescência. Logo que voltei a Portugal,
Mário foi um amigo fiel. Infelizmente, suicidou-se pouco tempo depois, aos 25 anos. Foram anos difíceis de transição da adolescência para a vida adulta. Comecei a namorar Ofélia e nos separamos, e voltamos um ano mais tarde, mas novamente não deu certo. Separamos definitivamente. O ciúme da paixão de Ofélia por Alberto Caeiro causou nossa separação. Aos meus 37 anos vi minha mãe falecer, mais um duro golpe. Meus amigos eram todos mais velhos que eu. Mais uma vez me sinto sozinho e diferente. Por causa de algumas críticas que faço aos escritores da Renascença, torno-me desinteressante para os membros da academia que frequentava. Então me separo do grupo. Passo a me encontrar com autores da minha geração, todos talentosos. Ficávamos até altas horas nos cafés fazendo planos. Foi então que descobri minha potencialidade. Nasce aí o meu primeiro mais famoso heterônimo. Passei a escrever simultaneamente em seu próprio nome e em nome desses personagens que são emanações minhas. Atribuí a cada um deles uma biografia própria, uma personalidade, um pensamento, um estilo. Como poeta, me recolho cada vez mais no silêncio do meu quarto. Passo a me interessar por política, mas sobrevivo de trabalhos feitos em escritórios comerciais. Tive uma vida simples, não me importava como as pessoas me julgassem, discriminassem, ou que me tornassem por bêbado até por louco. Chegava a provocar as pessoas nas ruas com situações grotescas, divertindo-me sem me importar com suas possíveis reações. Sempre tive uma grande capacidade para bebidas alcoólicas e a usava muito e em grande quantidade, o que me levou a contrair cirrose hepática, que me levou à morte aos 47 anos de idade. Alcoólico ou não, o certo é que estudos a minha caligrafia não mostram quaisquer tipos de tremores ou outros sinais característicos do efeito de álcool ou de outras substâncias, embora tenha morrido de uma doença hepática aos 47 anos de idade. Construí dentro de mim vários personagens distintos entre si e de mim, personagens essas que atribuem poemas vários que são como eu. Nos meus sentimentos e ideias o escreveria. Dentre os mais de 70 heterônimos que criei, 3 são especiais. Alberto Caeiro. Eu, Alberto Caeiro, nasci em Lisboa em 1889, vivi toda a minha vida no campo. Sou de estrutura média, caucasiano e tenho olhos azuis. Morri de tuberculose em 1915. Tenho uma formação educacional simples. Minhas poesias são diretas e concretas. Minhas obras estão reunidas em poemas. Não tenho ambição nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar ser cordeirinho, ou ser o rebanho todo, para andar espalhando por toda encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo. É só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva flora. Nasci em 1887, na cidade do Porto. Fui educado em colégio jesuíta. Tenho formação superior, sou médico. E desde 1919 vivi no Brasil. A minha estatura, sou um pouco baixo, moreno mate. Tenho uma cara rapada. Escrevo muito bem, melhor que Fernando Pessoa.
Um médico que escreve suas obras com simetria e harmonia. O bucolismo estava presente em suas poesias. Era um defensor da monarquia e demonstrar grande interesse pela cultura latina. Breve o dia, breve ano, breve tudo. Não tarda nada sermos. Isto pensado me dê a mente absorve todos mais pensamentos. O mesmo breve ser da mágoa pesa-me, que ainda que mágoa é vida. Álvaro Campos. Nasceu a 15 de outubro de 1890. Era magro, com 1,75 m de altura e tendência a curvar-se. Cara rapada e ficava entre o branco e o preto. Era engenheiro naval de educação inglesa, influenciado pelo simbolismo e o futurismo, apresentava certo niilismo em suas obras. Eu adoro todas as coisas. É o meu coração, é um albergue aberto toda noite. Tenho pela vida um interesse ávido, que busca compreendê-la, sentindo-a muito. Amo tudo, animo tudo, empresto à humanidade a tudo. Aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, para aumentar com isso a minha personalidade. Em um diagnóstico segundo eu mesmo. Após estudar muito psiquiatria, eu, Fernando Pessoa, lhe digo, do ponto de vista psiquiátrico, sou um neurastênico, mas felizmente minha neuropsicose é bastante fraca, exceto nas coisas intelectuais, onde cheguei às conclusões que tenho como firmes. Mudo de opinião 10 vezes por dia. Só tenho juízo assentado a respeito de coisas em que ainda não haja possibilidade de emoção. Não encontro dificuldade em definir-me. Sou um temperamento feminino com uma inteligência masculina. A minha sensibilidade e os movimentos que dela procedem, e é nisso que consiste o temperamento e a sua expressão, são de mulher. As minhas faculdades de relação, a inteligência e a vontade, que é a inteligência do impulso, são de homem. Sobre esse processo de adoecimento, posso concluir então, Sr. Fernando Pessoa, que não soube lidar com suas perdas que se sucederam em sua vida. Perdeu o pai aos 5 anos, depois a casa onde morava. O irmão veio a falecer antes mesmo de completar 1 ano. Sua mãe se casa e se mudam para um local completamente diferente. Até a língua nova teve que aprender. Ganhou três irmãos e precisou dividir o carinho da mãe. Antes era só seu. Não suportou tantas dores em tão pouco tempo. Esse processo todo acaba por abalar sua personalidade. Ocasionou conflitos internos que o senhor levou por toda a vida. Mesmo com todas as perdas que teve, sempre se destacou em sua inteligência. Muito rápido para aprender na escola, a língua que aprendeu aos 7 anos foi brilhante e escreveu seus primeiros poemas em inglês, ainda lá. Já nessa fase, criaria o seu primeiro heteronômio, elucidado pelas suas fantasias. Na adolescência, teve uma grande perda, que foi a Universidade de Oxford. Era um sonho seu. E apesar de ter ganhado o Queen Victoria Memorial Prize com a melhor redação entre os 899 outros participantes, seu colega é quem foi para Oxford com a bolsa. Nunca chegou a concluir um curso superior. Tentou uma vez na África e depois em Portugal. Nessa fase da adolescência, você retornando a Portugal, a sua solidão, escreveu poemas, surgindo novos heteronômios. Apesar dos muitos amigos que o senhor tinha, a solidão era sua companheira. Nessa fase, ingressou no consumo de álcool, que vai acompanhá-lo para toda a vida. Seu amigo se suicidou, sua mãe veio a falecer. Sempre teve medo de enlouquecer como a avó. Entretanto, Fernando Pessoa conservou suas
faculdades mentais, vivendo e morrendo mais lúcido do que nunca. No entanto, lúcido ou não, o poeta manteve sempre suas excentricidades. Podemos concluir que o transtorno de personalidade, frio e indiferente, sem relações íntimas, isolado quase que totalmente, é imperturbável, visto que não se importava com que os outros o analisassem, ou que falassem dele, a angústia, a solidão, as dificuldades nos relacionamentos vividos, um mau desempenho ocupacional. Vem aqui que o senhor Fernando Pessoa nunca terminou um curso superior, não se mantinha em um trabalho e sua personalidade esquizoide se encaixa em muito desses pontos, assim como o alcoolismo em sua vida. Acabou. Você desligou, minha bateria vai desligar. Sinto muito. O que foi? Acabou.